Efésios 6 e 10, pastor Rodrigo, diz assim, ó. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Pastor Galdei, de acordo com aquele pequeno pedacinho de vídeo que nós colocamos, a gente vai colocar daqui a pouco na íntegra, e de acordo com uma passagem bíblica lida agora, o cristão tem que estar a todo momento preparado, né, pastor Galdei de Oliveira? Na realidade, pastor Rodrigo, nós temos que tomar consciência, todos nós que aqui estamos, de uma grande verdade. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, sabe? Todas as coisas que você vê diante dos seus olhos, que se materializaram diante de nós, antes de ser material, essas coisas eram espirituais. Então, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo físico, um dia, tudo que nossos olhos estão vendo irão se acabar. Porém, o mundo espiritual não. O mundo espiritual, ele é eterno. E ele existe anjos, existem demônios que estão trabalhando nesse dado momento, batalhando os anjos para defender a cada um de nós pela ordem de Deus e os demônios trabalhando para tentar acabar com cada um de nós. Então é muito importante nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos suportar os ataques que acontecem de uma forma invisível, mas para nos atingir aqui no mundo visível. E o vídeo, né, os dois flashes que o pastor Rodrigo colocou, que daqui a pouquinho na sequência nós vamos apresentar novamente para você, é nada mais, nada menos do que o mundo invisível se materializando no mundo visível, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, bem lembrado aquele versículo de 1 Pedro, né, 5 e 8, que o diabo anda ao nosso derredor, né, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então o inimigo, pastor Rodrigo, ele está a todo momento, né, nos rodeando. Só que tem um versículo lá em Salmos, Salmos 34, verso 7, diz que aquele que teme ao Senhor tem um anjo que acampa ao seu redor e o livra de todo mal. Antes de nós colocarmos aqui o vídeo, pastor Ney, esperar o pessoal chegando, é interessante essa batalha, né, pastor? Nós estamos... tem pessoas que vai dormir e nem ora mais, gente. Nem ora mais. E tem crente que acaba sendo visitado pelo diabo por dar brecha na hora de dormir, não ora, não põe a sua vida na mão de Deus, vive uma vida à la vontade, né, pastor Rodrigo de Oliveira? Exatamente. O mundo espiritual, pastor Rodrigo, o mundo espiritual tenebroso, né? Por mais que seja um reino, podemos dizer, um reino espiritual tenebroso, por mais que seja um reino da bagunça, o reino de tudo que não presta, ele é um reino organizado, porque os espíritos trabalham, né, imitando e fazendo uma semelhança, né, algo paralelo ao reino de Deus. Então, tudo que tem de especial e de bom no tocante à organização no reino do nosso Deus, Satanás ele copiou e fez no reino das trevas. E dentro disso, existe na queda que houve, né, da terça parte dos anjos que caíram, que foram destituídos da presença de Deus, então o Satanás delegou autonomia para todas as linhagens de problemas e de dificuldades na face da terra. Existe um espírito para atacar as pessoas. E na área, né, do sono, na área do descanso, no momento, né, em que a pessoa vai descansar, vai dormir, vai repor as suas energias, até nesse momento há espíritos que foram designados para trabalhar em cima desta área e atormentar as pessoas. O senhor já viu, pastor Rodrigo, e todo mundo que está aqui na linha do tempo, também eu acredito que já viu, já viu aquela história e filmes de vampiro, pastor Rodrigo? Já, muito já. E a gente, quando era criança, ficava até com medo de dormir quando via alguma coisa desse tipo, né, pastor Rodrigo? Então, na realidade, Hollywood, né, os grandes
centros que fazem filmes, né? Eles fazem o vampiro, que são aqueles homens que usam uma roupa preta e tem aqueles dentes, aquelas presas compridas, e vem no pescoço das suas vítimas e suga, né, todo o seu sangue. Na realidade, aquilo ali é apenas uma ficção, é uma invenção, porque os verdadeiros vampiros são esses espíritos pelas quais nós estaremos comentando aqui nessa oportunidade, que é íncubos e súcubos, que são espíritos que trabalham sugando, drenando as energias das pessoas quando elas vão dormir. Porque o senhor sabe, pastor Rodrigo e todos que estão nos assistindo, que o sono gera energia na nossa vida. Às vezes nós estamos tão cansados, exaustos, e aí nós vamos dormir e aquele sono refaz as nossas energias. Nós não comemos, nós não bebemos, nós apenas dormimos, mas o sono, ele traz energia para o nosso corpo. E esses demônios, eles trabalham para drenar as nossas energias e a cada dia que passa, nós passarmos a viver uma vida esfarrapada, uma vida de cansaço, uma vida drenada, uma vida pesada e improdutiva na face da terra, até o ponto que eles venham conseguir a legalidade para dar um cabo na vida desta pessoa, pastor Rodrigo. Olha só, pastor Ney. E as pessoas, infelizmente, pastor Ney, a gente vê igrejas por aí, não fala nem mais isso dessas questões de demônios mais. Chega lá, aquele culto coach, né? É, sim, a adoração, sim. É aquela adoração dali, chora e tudo mais. Mas tem pessoas que entram com demônio e saem com demônio. Por quê? Porque o próprio pastor também não tem uma preparação para poder estar fazendo uma oração forte para expulsar os demônios que estão ali. O inimigo, pastor, ele vem, né, soterrariamente, ele não vai mostrar os chifres, né, como tem aí em ficção, outras coisas. Ele vem de uma forma que a pessoa está com a mente cauterizadas dentro da própria igreja. E o que nós vamos mostrar agora para os irmãos aí, 2 vídeos que foram filmados por câmeras, você vê a ação diabólica, demoníaca. Uns vão dizer que é montagem. Eu fico com a questão do lado espiritual, porque o mundo espiritual existe e ele é bem real, né, pastor Claudinei? É aquilo que a gente estava comentando esses dias atrás, pastor Rodrigo, que para todas as ocasiões, para tudo aquilo que é sobrenatural, para tudo aquilo que todos os fenômenos que acontecem, sempre as pessoas inventam, né, um paliativo para tentar tratar de uma forma natural aquilo que não é natural, né? Os fenômenos da natureza, da volta de Jesus estão acontecendo e as pessoas estão dizendo, não, isso é normal, isso é natural. Como diz, o mundo está desabando e as pessoas estão dizendo que é tudo normal. Assim também é os ataques espirituais. Na hora que nós apresentarmos os vídeos, vai ter pessoa que pode dizer que é montagem, mas a realidade é uma só. Ninguém pode negar que, quem sabe, uma vez foi atacado por esses espíritos e muita gente que está aqui na linha do tempo agora, na hora que nós começarmos a decifrar exatamente os detalhes de como esses espíritos trabalham, tem pessoas que irão se identificar, porque com certeza já foram atacados e atacadas por essas forças tenebrosas, pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, vamos começar a falar um pouquinho sobre os nomes, né? Por que tem esses 2 nomes aí? Né? Você podia dar esse parecer, depois a gente entra com o vídeo, ou você quer entrar com o vídeo primeiro? Depois vamos lá. Esses 2 nomes, né? Íncubo e súcubo, né? Que dá o nome no plural porque são demônios, né? Então, trabalha com a pluralidade, então deixa de ser íncubo e passa a ser íncubus. E deixa de ser súcubo e passa a ser súcubus. Íncubo é um espírito, né? Na realidade, demônio não tem sexo. Demônios é assexuado como os anjos também são, né? Não existe sexo. Porém, Satanás, ele delega, né? Ele delega autonomia para alguns espíritos trabalhar exclusivamente em uma área e outros trabalhar em outras áreas. Alguns trabalham em área masculina, exclusiva, outros em áreas femininas, exclusiva. Íncubos são os espíritos que trabalham, né, são espíritos no tocante masculino, que trabalham atacando mulheres. Então, íncubos ataca mulheres. E súcubus é um espírito do lado feminino que ataca os homens. Qual a finalidade desses espíritos? É o que eu acabei de falar. São os verdadeiros vampiros, né? Desde a antiga Mesopotâmia já havia relatos, né, de ataque desses espíritos. Alguns chamam eles também de Lilins, que são os filhos de Liliths, né? Os filhos de Lilith que atacam
as pessoas, que perturbam as pessoas, que matam as pessoas. Muitos deles atacam para fazer sexo com as pessoas. Esse fazer sexo leva muita gente à situação de algumas pessoas acordam com hematomas no corpo, outras pessoas acordam com mordidas no corpo, arranhões pelo corpo. A pessoa acorda e dá uma olhada e diz: meu Deus, eu simplesmente não sei o que aconteceu, mas eu estou toda arranhada. Eu não sei o que aconteceu, mas na região das coxas da minha perna tem essas marcas, como se alguém tivesse apertado forte. Olha como que ficou roxo, né? Olha como que está roxo. Outras pessoas aparecem com mordidas, né? Mordidas no pescoço e algo semelhante, sem saber de onde foi. São esses espíritos que atacam a pessoa quando está dormindo. Muitos, quando estão dormindo, chegam a um ponto desses ataques ser tão severo que a pessoa atinge o ápice da sua vida sexual, chegando ao orgasmo de acordar todo sujo e precisar ir tomar banho, e aquele sentimento de vergonha, de cansaço, aquele sentimento tenebroso, porque são esses ataques. O que eu estou falando aqui não é nada assustador ao ponto de dizer: meu Deus, pastor, como que isso acontece? Você sabe, tem gente aqui me assistindo aqui agora que sabe do que eu estou falando, de você, quem sabe, ir dormir e de repente você tem um sonho. Naquele sonho que você tem, aparece uma pessoa do sexo oposto. Se você é uma mulher, aparece um homem muito bonito, um homem muito formoso, um homem que você não consegue, quem sabe, decifrar muito bem o rosto dele, mas o corpo dele é um corpo atraente. E esse homem começa a ter relação com você em sonho, e quando pensa que não, você acorda toda suja, toda envergonhada, cansada, com as suas energias drenadas, ao ponto que você precisa ir tomar banho. Assim também muitos homens. Quantos homens que vão dormir e de repente aparece uma mulher toda sensual dentro do seu quarto, sobe em cima dele, e aquela sensação que no sonho parece que você está tendo o maior prazer do mundo, e quando você acorda está todo sujo, envergonhado, com as energias drenadas e automaticamente se sentindo envergonhado e sugado. O que é isso? É a ação de íncubo e súcubo, incubos e sucubos. Quanta gente que estão aqui me assistindo, quem sabe você pode até não escrever na linha do tempo, mas tem pessoa aqui que desde a juventude é atacada por esses espíritos. Pessoas que são atacadas, pastor Rodrigo, ao ponto que muita gente que são atacadas por esses espíritos chega ao ponto que as pessoas acostumam com esses ataques, e devido se acostumar com esses ataques, perde o prazer com o parceiro que ele e ela casou, perde o prazer sexual com o marido, perde o prazer sexual com a esposa, porque esses espíritos começam a fazer o papel na vida desse homem e dessa mulher, o papel de parceiro, ao ponto que a pessoa esfria no casamento e o casamento se torna apenas como se fosse dois amigos vivendo debaixo do mesmo teto, pastor Rodrigo. Pastor Claudinei, tem o Leandro Santos, vocês poderiam ajudar essas pessoas e não fazer nada. Irmão, só do fato de nós fazermos essa live, estamos ajudando, porque tem pessoas que não têm essas informações, acham que é normal. E isso já é uma ajuda total. E mesmo porque nós sempre estamos em oração, o próprio pastor, quando ele veio, faz campanha forte de jejum, nós também temos nossas campanhas de jejum e oração. Ou seja, a nossa parte, irmão, nós estamos fazendo, estamos ajudando aí o maior número de pessoas, não só na nossa cidade, na nossa igreja, mas no mundo todo. O pastor Claudinei também alcança aí todo o globo terráqueo, né? Fazendo campanha de... Agora cabe a você fazer a sua parte, meu irmão. Jejumar, consagrar, pagar o preço, para que esses demônios não venham atuar na vida da pessoa, né, pastor Claudinei? Porque a gente faz a nossa parte, né? A maior ajuda é a informação, né? A informação liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. Nós estamos passando aqui conhecimento, estamos passando aqui informações reais, orientação, e se você ficar até o final dessa live, você vai aprender como lidar com essa situação para você vencer. Agora, cair de paraquedas julgando uma situação, sendo que a live não atingiu nem 20 minutos que nós estamos aqui, aí é uma atitude muito leviana, pastor Rodrigo. E aí, olha só, a irmã Ana Santana, olhe por mim, pastor, eu sinto isso, olha. Só dela reconhecer, pelo fato dela reconhecer, isso já é um fato muito forte, né, pastor Claudinei? Tá reconhecendo realmente. Isso é sinal de mudança, gente. Na realidade, as pessoas sinceras consigo mesmos já estão escrevendo na linha do tempo a verdade delas. E você escrevendo a sua verdade, que esses ataques estão acontecendo contigo, fica mais fácil para nós te orientar e mais fácil para você também vencer isso, porque é uma das coisas mais
tenebrosas que existem na face da terra, pastor Rodrigo, são os ataques de íncubos e súcubos. Por quê? Porque a pessoa, ela tenta gritar e não consegue. Quando uma pessoa está atacada por íncubos e súcubos, ela tenta se mexer na cama, mas as suas forças foram drenadas e ela não consegue se mexer. A pessoa tenta se virar e não consegue, tenta, quem sabe, muitas das vezes está deitado na cama, né, do lado do marido, do lado da esposa, né? E automaticamente a pessoa tenta tocar, quer sabe, dar um cutucãozinho do marido na esposa, mas os braços estão sem forças e drenado por esses espíritos. Então, o ataque desses espíritos é uma das coisas mais tenebrosas que existe na face da terra. E é por isso a importância de você ir até o final conosco e chamar pessoas que, quem sabe, você conhece, que são atacadas assim. Esses ataques é tão terrível que tem pessoas, pastor Rodrigo, que tem medo da noite. Quando vai anoitecendo, a pessoa já fica aterrorizada porque sabe que é mais uma noite que a pessoa vai ser atacada. E quando esses espíritos encontram a liberdade para trabalhar contra a vida da pessoa, aí eles começam a trabalhar constantemente de uma forma viciosa que só Deus para libertar, pastor Rodrigo. Pastor Claudinei, e outra coisa interessante, que também tem demônios, sem ser esses dois também, que eles também chegam e paralisam as pessoas, né? No caso, eu tenho um testemunho para contar, antes de colocar o vídeo aqui, que quando eu tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade, eu e meu irmão, né, nós era bem pequeno, então cada um dormia na cama de solteiro, e era na sala, eu lembro como hoje. Então um dormia para baixo e outro para cima. Eu lembro como se fosse hoje. Uma certa noite, eu acordei e olhei e vi uma mulher toda preta, sabe? Escura, uma sombra. Só via só os 2 olhos dela, grandão assim, e segurando uma vassoura na mão. E olhando pra mim, bem fixo. Eu acordei, vi aquela imagem, só que eu não conseguia gritar, não conseguia falar. E a coberta, pastor Claudinei, minha coberta, subiu sozinha assim e tampou meu rosto. Daquele dia adiante, nunca mais eu tive paz. Toda vez que eu via uma vassoura, eu ficava desesperado. Eu via o demônio na minha frente, né? Então, quer dizer, as forças do mal, irmão, elas atuam de uma forma tão grande. Se a pessoa não tiver em Deus, ela vai ficar depressiva, com medo, não tem paz, não consegue dormir. E todo dia à meia-noite, pastor Lei, a cama girava comigo. Só fui ser liberto depois que eu fui para a igreja. E agora faz 22 anos que eu sirvo a Deus e esse mal foi embora para honra e a glória do Senhor Jesus. Então, o que o senhor está falando aí realmente é um fato, irmãos. E esses 2 vídeos que eu vou mostrar para os irmãos aqui, uns vão falar que pode ser montagem, mas para mim, eu creio piamente que o mundo espiritual age e as pessoas têm que ficar ligadas e se policiar quanto a isso, né, pastor Claudinei? Exato. Antes do senhor colocar o vídeo, pastor Rodrigo, o que o senhor está falando dessa mulher com essa vassoura, os estudos, né? Os estudos sobre demonologia, né? Que é a teologia que estuda sobre os demônios, sobre os anjos caídos, mostram que súcubo, né? Que súcubo esse espírito que ataca os homens. Muitas das vezes, principalmente na Mesopotâmia antiga, eles tomavam forma, pastor Rodrigo, de uma mulher e se aproximava dos homens, muitas das vezes voando em cima de uma vassoura. Chegava voando em cima de uma vassoura e ali subia, né? Subia em cima da cama e deitava, né? E tinha relação com aqueles homens. O nome súcubo quer dizer, no latim, deitar por baixo. Íncubo quer dizer deitar por cima, deitar em cima. Então, é a origem desse nome. Para ter uma ideia, pastor Rodrigo, na Itália, eu não sei se tem alguém aqui que possa, que entende do italiano, que pode até me ajudar, né? Para que minhas palavras sejam, como ditado, cravadas aqui. Na Itália, quando alguém tem um pesadelo, o nome não é pesadelo, o nome é íncubo, né? No italiano. No italiano, então, quando alguém tem um pesadelo, você não fala que nem aqui no Brasil. Você teve um pesadelo, a palavra é pesadelo. Na Itália, quando você tem um pesadelo, as pessoas dizem íncubo, que é relacionado, voltado para esse espírito perverso, né, que ataca as pessoas quando estão dormindo. Inclusive, se tiver alguém aqui que entende lá do italiano, Elisângela Barbosa, fala italiano? É assim mesmo, Elisângela? Aqui, diga para nós aí se eu estou correto na minha explicação aqui. Em italiano, fala assim mesmo? O pesadelo quer dizer íncubo. É isso, no italiano? Então, você que está nos acompanhando, é assim que esses espíritos trabalham. E é uma coisa, pastor Rodrigo, tenebrosa. Eu já ajudei
Olha, tem gente aí italiana que estão dizendo que sim, né? Estão escrevendo aí que sim, pastor Rodrigo. Dá uma olhada aí na linha do tempo. Eu Sim, já ajudei. isso. Tá confirmando aqui, tá confirmando. Sim, eu falo italiano. Eu já ajudei pessoas dentro desses 25 anos pregando evangelho que tiveram problemas com isso. Pessoas que esses ataques geraram na vida deles e na vida delas esterilidades na vida sentimental ao ponto de nunca mais conseguir ter um relacionamento na vida sentimental. Pessoas que os ataques desses espíritos geraram na vida dessas mulheres a esterilidade física ao ponto do útero se secar e a pessoa não conseguir gerar filhos. Esses espíritos trabalham de uma forma tenebrosa na vida das pessoas, ao ponto de que tem gente, pastor Rodrigo, que vicia nisso, porque é uma sensação, com as pessoas que eu atendi, eles relatam e testemunham, que é uma sensação de um prazer, né, na hora que a pessoa está sendo atacada, né, claro, é um prazer que vai muito mais além do que simplesmente uma relação de marido e mulher, uma relação que a pessoa está tendo. É um prazer acima do normal, ao ponto que tem gente que vicia nisso e muitos automaticamente, por não conhecerem quem é Deus, está preso e não querem nunca mais se escapar dessa situação. Essa é a grande realidade. Meu Deus, pastor Ney. Olha o que a irmã Luana diz aí. Gente, estou maravilhado, Jesus está nessa live, porque esse assunto é muito importante. Obrigado, Luana. Irmãos, olha o seguinte, deixa eu perguntar aqui uma coisa, pastor Ney. Tem alguém que veio do aviso, lá do canal Pastor Rodrigo Dias? Deixa eu ver se está funcionando, porque o pessoal está entrando, não sei se o pessoal está vindo para cá. Escreva aí, irmãos. Quem veio do aviso lá do canal Pastor Rodrigo Dias, escreva aí. Eu vim, pastor, para nós saber. Até agora ninguém falou nada, deixa eu ver aqui se alguém veio de lá. Lá tá ao vivo também, né? Tem um banner lá ao vivo, o pessoal tá entrando. Não sei se o pessoal tá entrando e vindo para cá. Olha lá. Ah, sim, os irmãos veio de lá. Olha aí. Palavra revelada veio de lá, que bacana. Olha aí, o pessoal tá vindo sim. Então tá bom, tá funcionando, graças a Deus. Vamos colocar então um videozinho. Esse vídeo aqui a gente vai pôr agora. Vai ser o vídeo do homem, né? Vamos colocar o vídeo então de súcubo, né? Súcubo atacando um homem, tá? Você vai ver súcubo atacando esse homem e você tira a sua conclusão aí. Vamos lá. Menor a imagem para não ter problema de direitos autorais. Isso. Olhe bem esse vídeo. Preste bem atenção, né? Escute, preste bem atenção nesse vídeo. Vai vendo. Você está vendo aí? Eu coloquei menor a imagem para não ter problema de direitos autorais. Vai vendo. Você vai ver que o lençol vai começar a ser puxado. Olha lá, vai vendo. Olha isso. Pode observar que... Olha o lençol se mexendo. Olha lá. Olha o lençol se mexendo. Olha lá. Olha. E a pessoa dormindo, tentando puxar o lençol e o lençol se mexendo. Olha isso. Olha que cena mais de terror. O lençol sendo puxado. Já está aparecendo até o pijama de dormir, o short de dormir desse senhor. Vai vendo. Nessa ocasião, esse espírito está entrando de conchinha, está deitando de conchinha com esse homem. Vai vendo. Olha aí. Já começou a querer virar o corpo dele para deitar em cima dele. Vai vendo. Olha o corpo dele sendo sacudido. Olha isso. Você está vendo uma pessoa empurrando ele? Olha isso. Ó. Como se estivesse puxando o braço dele para virar ele de barriga para cima. E eu vou te explicar o porquê disso. Olha lá. Ó, olha as mãos dele. As mãos dele sendo empurradas para cima. O lençol descendo. Olha o corpo desse homem. Olha como está a respiração dele ofegante. Vai vendo. Nesse instante, ele em si está tentando gritar, tentando falar alguma coisa. Vai vendo isso para você entender que cena mais esdrúxula, que coisa mais satânica. Olha os braços dele. Olha isso. Ó. E ele não consegue gritar. Esse é exatamente... Que situação, pastor Rodrigo? Esse é exatamente o súcubo, o espírito, né, que toma forma feminina para atacar os homens. Você viu que ele estava deitado de lado, esse espírito veio, puxou o lençol, né, entrou de lado ali como se estivesse deitando de conchinha, foi sacudindo o corpo dele, pegou pelo braço, puxou e colocou ele de barriga para cima. Uma vez que colocou ele de barriga para cima, né, como a palavra, como o espírito, né, súcubo, ele trabalha deitando por cima, então virou o homem de barriga para cima,
colocou as mãos dele em posição de rendição e aí deitou em cima dele. Com certeza, naquele momento, ele estava tentando gritar, tentando pedir por socorro, mas não tem socorro, não tem grito para ninguém. Deus. Por quê? Porque ali o Espírito está drenando todas as energias desta pessoa, ao ponto que se um homem desse, pastor Rodrigo, ele não começa a procurar Deus, ele não começa a buscar Deus, uma orientação, uma ajuda espiritual, ele vicia nessas visitações, ao ponto que quando pensa que não, quando Satanás bem desejar, dá um cabo na vida de uma pessoa dessa dormindo, aí alguém da família chega pela manhã e diz, nossa, morreu dormindo, quando na realidade foi esse espírito que matou a pessoa. E teve uma irmã aqui, acho que a irmã Elizabeth colocou aqui, né? Passou rápido demais aqui, deixa eu ver aqui. Muita coisa passando aqui ao mesmo tempo. Mas ela falou que tá tentando sufocar ele. Bem verdade, pessoal. Percebe que ele tá. A gente percebe. A gente percebe, ó, você pode ver, ó, olha o movimento do corpo dele, né? Olha o movimento do quadril dele, movimento do quadril, e olha as mãos lá em cima, tá? As mãos lá em cima. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. Esse espírito está sentado em cima dele. Olha o movimento do quadril e as mãos lá em cima. Então, esse espírito está sentado em cima dele, automaticamente ele está tentando gritar, tentando pedir um socorro, pedir uma ajuda. Dá para ver que ele está ali com um tubo de oxigênio, né, no seu nariz, né? Dá para a gente perceber que ele está ali. Isso aí deve ser dentro de um hospital, algo semelhante, pode perceber isso. Né, os lençóis brancos, o tubo, né, no seu rosto, e esse espírito veio automaticamente em cima dele. Na realidade, a intenção desse espírito, vendo aí dentro do hospital, é de matar, mas não deixa também de ser um abuso, podemos dizer, um abuso sexual e também uma tentativa de matar. Olha lá, o oxigênio no rosto dele, né, vai virando o corpo. Você pode ver que tem algo forçando o corpo dele a ser virado. Olha lá. E Meu agora, Deus. olha a cintura, as mãos dele empurrado para cima, né? A mão empurrada para cima, a respiração nessas alturas começa a ficar uma respiração mais acelerada, porque ele está tentando gritar. Olha o quadril dele se movimentando. Vai vendo, ó. Tá vendo? Ó? E as mãos dele lá em cima se mexendo, como se alguém estivesse segurando no pulso dele. Olha lá. Tá vendo? Ó? Pastor Claudinei, e uma coisa interessante aconteceu comigo, rapaz. Uma outra. O senhor falando aí acaba vindo na mente, né? Eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool. Quando chovia, ninguém trabalhava quando chovia, não tinha como trabalhar. Então, o pessoal ficava num galpão deitado, né? Aí eu e mais 2 amigos, cada um pegou um bag ali. Bag é onde põe açúcar, aquele negócio de pôr açúcar, né? Põe no chão e deitamos em cima. Eu ali dormindo não, aquela Madonna, né? Passando aquela Madonna, de repente, uma visão apareceu assim pra mim assim, de um ruído de demônios, tipo um leão rugindo no canto da parede, assim, sabe? Um amigo, olhei assim, não via ele, eu via uma espécie de um demônio rugindo, né? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu acendi a luz do celular, olhei, normal, meu amigo no lado normal, outro também normal. Isso foi em 2012, 2013, mais ou menos. Aí eu falei, tudo bem. Eu tinha uma camisa, né, uma blusa, que ela enrola e vem até aqui na boca aqui, né? E eu falei, não tem nada acontecendo. Aí eu tô bem tranquilo, de repente começou a me faltar o ar. O ar começou a me faltar, eu fiquei ficando sem ar. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu peguei e tirei a blusa assim, falei, o que tá acontecendo aqui? Aí uma voz falou assim, uma voz fininha, Rodrigo! Falei, misericórdia! Aí nós levantamos, fomos pra sopa, né, que era de noite, né? Era de noite, era das 11 às 6 da manhã o trabalho. E isso era por volta de 2 da manhã, eu levantei, mas o pessoal... Eu contei pro pessoal isso aí, ninguém nunca mais dormiu naquele lugar. Pô, e realmente, pastor, os demônios, ele chega e paralisa a pessoa e se deixar, mata a pessoa. Mata, com certeza. Esses espíritos são, eu volto a repetir, como eu já falei, são aqueles, né, que tiram a vida das pessoas ao ponto que os familiares chegam no outro dia e dizem assim, fulano morreu dormindo. Meu Deus, não deu para entender, morreu dormindo. Na realidade, não é todos que morrem dormindo que são esses espíritos, mas tem pessoas que morrem dormindo que são Satanás trabalhando para destruir a vida dessas pessoas. Você vê que ele está dormindo quietinho, ó, tudo coberto, tudo tranquilo. Essa câmera é uma câmera tipo infravermelho, né, que filma até do escuro, tá tudo escuro dentro daquele quarto, mas foi capturado essas imagens do ataque de súcubo sobre a vida desse homem, virando ele na cama, deitando em cima e fazendo todo esse processo de opressão contra a vida dele. E você que está nos acompanhando, você que já passou por isso, escreva na linha do tempo, vamos interagir.
Nós estamos aqui na qualidade de homens de Deus para te ajudar, para te orientar, porque tem como você vencer isso. Tem como você se escapar das garras dessa opressão. De que maneira? Até o final dessa live, nós vamos estar te explicando. Você precisa passar por esse processo de libertação para que esse mal não venha te oprimir, porque esses demônios não estão de brincadeira. Tem muita gente, pastor, mas é só de noite, não tem horário. Pode ser de manhã, de tarde. Sabe aquela madorninha da tarde que você tira quando você acaba de almoçar aí no seu trabalho ou em casa? Eles podem te atacar nesse horário. Você que trabalha na madrugada, olha o pastor Rodrigo relatando, naquele intervalinho da noite que foi tirar um cochilo, o ataque veio. E o ataque veio. Não foi por causa do lugar. O ataque veio porque, naquela ocasião, Satanás encontrou um legado ali para ele trabalhar, pastor Rodrigo. E a voz, você falou, não podia ser uma voz masculina, mas a voz foi Rodrigo, aquela voz bem demoníaca mesmo, sabe? Sim, exatamente. Só o sangue do cordeiro. Exatamente. Então, você que está nos acompanhando, fique atento. Vamos ver esse agora, como que é o ataque de íncube. Na realidade, pastor Rodrigo, o espírito íncube, ele, por ser um espírito que atua, né, ele é identificado como um espírito masculino, ele age com mais violência do que súcubo, que é um espírito feminino e sedutor. Então, súcubo é um espírito mais sedutor, porque ele trabalha em cima dos homens. Já íncube é um espírito que trabalha do lado masculino, contra as mulheres, então é um espírito mais violento, é um espírito mais agressivo, e essa agressividade dentro da opressão demoníaca faz muitas mulheres viciar nessa situação miserável, pastor Rodrigo. Amém. Meu Deus. Então vamos colocar então, né, esse outro vídeo? Vamos lá então. Sim. Assustadora. Vai vendo. Olha, a mulher está deitada, fica olhando a blusa dela, o que vai acontecer. Ó, o braço dela foi tirado, tudo escuro, pastor. Fica aconteceu alguma coisa aqui na nossa edição aqui. Peraí que eu vou resolver esse problema agora. Que coisa mais assustadora. Enquanto eu vou arrumando aqui o vídeo, pastor Gani, é assim, ao vivo é assim mesmo. Você pode comentando aqui. Deixa eu acontecer o quê? O que aconteceu aqui? Acho que como eu disse para você, então, preste atenção para você entender esses ataques e que possamos, né, até o final dessa live, fazer uma oração para que venhamos a vencer. Porque para tudo há um escape na presença de Deus. Para tudo há um escape. Na presença de Deus, até a morte deixa de ser morte e passa a ser uma vida eterna. Mas na presença de Deus. Por isso que eu gostaria que você prestasse atenção e compartilhe essa live, gente. Tá baixa a nossa audiência, deixa o seu like aí. Vamos romper esse algoritmo? Vamos fazer acontecer de uma forma extraordinária, de uma forma especial? Vamos lá? Passa para frente, em nome de Jesus, que eu sei que Deus estará trazendo luz, trazendo orientação para todos aqueles que precisam da mesma dentro dessa oportunidade, né? Tem pessoas aí que estão, quem sabe, assustado, né, por nunca ter visto isso. Se assuste, não. Quem sabe você nunca viu uma live assim, mas casos que semelhante ao que nós estamos contando, isso, quem sabe, já até aconteceu com muita gente que está aqui nos acompanhando. Deu certo aí, pastor Rodrigo? Só estou consertando aqui, só um minutinho, só que eu vou... Vamos lá, vou resolver aqui. Só lembrando aí, quem sabe você pergunta, pastor, quais os sinais, né, que a gente possa ver que fica, né, no corpo da pessoa após esses ataques? É o que eu acabei de falar. São cansaço, exaustão, sabe? Hematomas no corpo, sintoma de depressão, você fica deprimido, sentimento de que está sujo, vergonha, tudo isso acontece na vida daqueles após um ataque de íncube e súcubo, depois que você é atacada por esses espíritos. Pode qualquer um desses sintomas acontecer. Cansaço, exaustão, hematomas pelo corpo, sentimento de deprimido, sujo, vergonha. Você que está me acompanhando, quem sabe você nunca parou para avaliar. Mas por que no seu corpo aparecem os hematomas da noite para o dia? Você vai dormir tudo bem, quando você acorda de manhã, tem hematomas no teu corpo. Qual o motivo disso? Você vai dormir tudo bem, não tem hematoma. Ah, pastor, eu fui no dermatologista, ele disse que é um problema na pele. Sempre vai ter desculpa. Sempre vai ter um paliativo natural para tentar, você está entendendo, ir prolongando essa opressão maligna. Você vai deitar tudo bem, quando pensa que não, tem uns roxão no teu braço.
Tem algo roxo nas tuas pernas, na coxa, né? Tem os roxos no pescoço, na barriga. Mas da onde que vem isso? Como que pode? Da onde que vem isso? Você já parou para avaliar isso? Já parou para pensar nisso? Mas por que isso, pastor? Esses espíritos atacam dessa maneira. Quem sabe muitas das vezes o ataque deles está sendo de uma forma tão inconsciente que você acorda e não consegue nem lembrar o que aconteceu, mas os sinais estão aí no seu corpo. Pastor Rodrigo. Pastor Adnei, o senhor pode falar um pouquinho sobre o outro espírito? Eu vou ter que fazer de novo aqui, porque na hora que eu aumentei o som, sumiu a edição, sumiu a voz, tá? Então tem que fazer de novo aqui. Não, tudo bem, vamos para cima. Até o final a gente coloca, quando o senhor Tá. vai preparando. Eu só vou pausar um pouquinho aqui e já volto, tá? Um minutinho só. Tá certo, então. Inclusive, você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, você pode perguntar, pastor, mas qual a origem disso? Da onde que isso vem contra a minha vida se eu sou uma pessoa do bem? Da onde que isso vem contra a minha vida se eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus? Né? Da onde? Como assim? O que acontece? Ó, deixa eu te explicar uma coisa. O que atrai esses espíritos contra a vida de um homem e de uma mulher é abuso sexual. Quem sabe você foi abusado sexualmente na infância. Quem sabe você foi abusado sexualmente na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. Né? Esse abuso sexual que você viveu, que você passou, gerou dentro de você uma revolta, gerou dentro de você uma lacuna, um espaço, uma abertura para esses espíritos trabalharem contra a sua vida. Não é que você é uma pessoa que está vivendo no pecado, você foi uma vítima e continua sendo vítima. Desde o ataque, do abuso que você sofreu, até a sequência do seu dia a dia, com esses sonhos que você tem, isso daí é uma grande probabilidade. Não que todos e todas que foram abusados são atacados por íncubo e súcubo. Não é todos, porém, é uma grande probabilidade. Pessoas que foram abusados sexualmente. Outra porta, né, para esses espíritos terem autonomia sobre a vida das pessoas. Olha aí, pessoas que foram abusadas, né? Outra porta para esses espíritos terem autonomia sobre a vida da pessoa é a pornografia. A pornografia é uma porta para esses espíritos trabalhar na vida das pessoas. De que estilos? Como assim, pastor? Pornografia, quer seja fotos, quer seja vídeos, quer seja áudio, tudo que diz respeito à pornografia, à porneia, isso daí são portas para a pessoa ser atacada por íncubo e súcubo. Repito mais uma vez, não quero dizer que você que está sendo atacado, que você está na pornografia. São várias portas, são várias vertentes que traz essa força maligna contra a pessoa. Uma que eu citei é o abuso. Né? A pessoa que foi abusada. Não é que todo mundo que foi abusado vai ser atacado, mas o abuso pode ser uma porta. Outra porta também que chama é a pornografia. A pornografia traz esses espíritos. Outra porta também que pode trazer esses espíritos é a prostituição. A prostituição, você viver em prostituição. A pessoa, ela vive em prostituição. Muitas das vezes, quem sabe, você nem está em prostituição. Um exemplo, você não está em prostituição, mas o seu marido ou a sua esposa, vice-versa, está te traindo. Essa pessoa está indo lá buscar espírito ruim para trazer para dentro de casa. Por quê? Porque embora é ele que está praticando, é ela que está praticando, mas por vocês serem uma só carne, ele está trazendo essa carga espiritual demoníaca contra a sua própria vida, e isso pode estar gerando esses ataques de íncubo ou de súcubo contra a sua vida. Repito mais uma vez, como eu estou falando em todos os detalhes, não quero dizer que isso, que você que está sendo atacado é o teu marido que está te traindo, é a tua esposa que está te traindo, não é isso. Entenda o que eu estou dizendo. A prostituição gera uma porta aberta para o ataque desses espíritos. A prostituição, a fornicação, né? Que é o namoro descompromissado, que é você ter uma vida sexual ativa no seu namoro. E isso é natural na sociedade caída que nós vivemos, os jovens que vivem um namoro como se fossem casados. E isso daí é uma porta e uma grande brecha para os espíritos trabalhar contra a sua vida, atacando quando vão dormir. Outra grande porta, né,
que pode ser aberta para os espíritos trabalhar, para esses espíritos trabalhar contra a vida de um homem e de uma mulher, se chama impureza. O que é impureza? Impureza é os pensamentos malignos, é os pensamentos eróticos. Tem gente que no decorrer do dia, se o dia tem 24 horas e ele e ela passa acordado aí 16 horas, um exemplo, das 16 horas, 15 horas, ele e ela, né, um exemplo, passa pensando em sexo. Para onde a pessoa olha é só sexo, é piada marota, é piada de sexo, é conversa de sexo, é tudo voltado para sexo. O que é isso? Impureza. Os pensamentos da pessoa são pensamentos impuros, são pensamentos pesados. E esses pensamentos impuros, esses pensamentos pesados geram essa abertura, né? A pessoa passa o dia inteiro com essa impureza de pensamento. Quando ele e ela vai deitar, quem que vai trabalhar? Os espíritos que trabalhou no pensamento dele e dela no decorrer do dia inteiro, né? Então, os pensamentos impuros são também portas para esses demônios trabalharem. Outro tipo de porta aberta para esses demônios trabalhar é a vulnerabilidade espiritual. Pastor, o que é a vulnerabilidade espiritual? Vulnerabilidade espiritual é eu, você, nós vivermos uma vida vazia. Sabe o que é vida vazia? Aquela vida vazia, que eu vivo procurando preencher a minha vida com qualquer coisa. Eu sempre estou vazio, eu vivo procurando me preencher com qualquer coisa. Ah, tem um entretenimento ali, vamos lá. Ah, tem alguma coisa qualquer. Eu vivo uma vida vazia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa vida vazia me faz eu ser um homem vulnerável para o ataque, não só desses espíritos, mas de qualquer outro tipo de espírito, como a Cláudia escreveu aí, a mente vazia. Mente vazia é oficina dos espíritos do diabo, pastor Rodrigo. E tem muita gente assim, que vive uma vida vulnerável. A vulnerabilidade espiritual, a mente vazia, atrai também esses espíritos. Outra porta. Eu vou citar todos aqui e já passo, como ditado, e já passo a bola para o pastor Rodrigo. O vídeo está pronto, viu? Tá bom. Depois da vulnerabilidade espiritual, temos também outro detalhe terrível: masturbação. A masturbação é uma porta gigantesca para esses espíritos trabalhar contra a vida da pessoa, tá? Contra a vida da pessoa. Homossexualismo, lesbianismo, você está entendendo? Olhares cobiçosos, tudo isso são portas abertas para demônios trabalhar contra a vida da pessoa, pastor Rodrigo Dias. Olha, tem muita gente que não sabia disso. Quer ver, ó? Quem não sabia disso, irmão? 2 demônios aí atuando nesta área, a pessoa dorme ali, achando que é normal, e não é normal, é anormal, irmãos, anormal. E se o senhor quiser, pastor, a gente já põe o vídeo, já preparei aqui. Ainda bem que Deus preparou esse computador, irmãos. O senhor falou que a pessoa que sente isso, que está nas trevas, ela se sente mais atrativa do que no real com uma esposa e com uma esposa, né? Então você vê, se não tiver uma... Esse espírito, eles trabalham de uma forma viciosa para levar o ser humano a ter mais prazer neles do que num parceiro real, né? Ou seja, a pessoa que está nessa situação, ela se torna mais viciada nessas visitações de íncubo e de súcubo do que em ter relação com o próprio marido e com a esposa, pastor Rodrigo. Eu convido, como o senhor disse, vamos convir então agora de íncubo atacando uma mulher. Olha que situação mais esdrúxula. Veja isso. Fica olhando a blusa dela, o que vai acontecer. Olha, a mulher está deitada. Fica olhando a blusa dela, o que vai acontecer. Ó, o braço dela foi tirado de lado. Vai vendo. Olha a blusa dela se rasgando. Olha lá. Se rasgando no peito. Vai vendo. Ninguém está segurando. A blusa está se rasgando no peito dela. Olha lá. Quer ver o sutiã dela se abrir sozinho? Fica vendo. Ó, agora foi colocada até uma tarjeta para não ver, né, as suas partes genitais, o seu seio, mas vai vendo. Olha lá. Olha a calcinha descendo. A peça íntima dela descendo. A saia subindo. Olha lá. Já está sem roupa nenhuma. Nem embaixo. E o sutiã também já está aberto. Olha que cena. Olha isso. O que é isso, pastor? Súcubos atacando essa mulher. Olha isso. Olha esse vídeo. Olha ela tentando se escapar dele agora. Olha a batalha que ela está enfrentando. Olha isso.
os braços dela para trás. Olha aí. Complicado, né? Quer dizer, olha a situação. Rasgou a blusa em cima, né? Vai vendo a blusa rasgando sozinha. Isso não é montagem, meu amigo. Escute isso, olha lá. Olha a blusa rasgando sozinho. Aí foi colocado uma tarjeta para não mostrar ali o sutiã. Você vê que o sutiã branco tá ali, né? Mas foi colocado uma tarjeta para não aparecer, porque o sutiã também foi aberto, né? O engate que tem no meio, né? O encaixe foi aberto. Olha a peça íntima dela descendo pelas pernas. Olha lá. A peça íntima descendo pelas pernas, né? A saia levantado, né? E automaticamente as pernas dela sendo abertas em posição de parto, né? E o espírito automaticamente partindo para cima dela e ela se batendo. E quando ela tenta se levantar, o espírito joga ela com força em cima da cama. Ó, vai vendo, olha só. Olha que jogada forte. E jogando em cima... O que é isso, pastor? É a ação demoníaca na vida dessa pessoa. Essa mulher foi tão atacada, que ela, juntamente com a família, decidiu colocar uma câmera, né? Dentro do quarto, uma câmera noturna dentro do quarto, para ver o que está acontecendo, porque amanhecia com hematomas no corpo, amanhecia toda mordida, toda arranhada, amanhecia com a peça de roupa íntima jogada no chão da cama, sabe? Amanhecia totalmente despida. E a família decidiu colocar uma câmera dentro do quarto e captou essas imagens assustadoras. Olha aí, ó. Olha aí, você que está vendo, olha a peça de roupa íntima dela descendo pelas pernas abaixo, né? Observa para você ver como que é esses ataques, como que esses espíritos malignos trabalham, né, contra a vida de uma pessoa, contra a vida das mulheres, nesse caso, que é o ataque de íncubo, né? E ela se bater na cama, e a posição das mãos, pastor Rodrigo, sempre a mesma, como também daquele homem, né? São mãos em forma de rendição, né? Olha para você ver, pela última vez, antes de nós tirar a imagem, vai vendo. Ó, a blusa rasgando em cima e a peça de roupa íntima já descendo embaixo. Vai vendo. Olha aqui. Meu Deus. A saia vai levantando, né? Vai vendo isso. Olha que coisa terrível. Olha só, a saia levantando, a peça de roupa íntima descendo. Olha só. É muito... Olha, pastor. Tem gente que não acredita. Tem gente que duvida, tem gente que não consegue, né? Não consegue. Parar e entender que o mundo espiritual existe. Pastor, e como que nós podemos fazer para vencer? Já está indo para 1 hora de live, hein, pastor Rodrigo? Se o senhor quiser, já pode linkar com o apelo, fica à vontade, tá? E como podemos fazer para vencer, pastor, isso aí? Eu vou te dizer 3 coisas que você tem que fazer para você vencer esses espíritos. Vamos lá, pastor Rodrigo, dizer essas 3 coisas para esse povo? Vamos lá, fica à vontade, meu querido. Você tá em casa aí, fica à vontade, viu? Bom, primeiro, se você quer vencer esses espíritos, você precisa tomar consciência de uma coisa, que antes de você ir deitar, tá? Antes de você ir deitar, independente de onde você estiver, se você está no seu trabalho, você vai dar a tua cochilada ali de almoço, a cochilada da tarde, independente se você está em casa e você vai dormir o teu sono tranquilo, não importa aonde for e o tempo que você vai cochilar, faça oração antes de dormir. Você não pode dormir sem orar. Você não pode ir dormir sem orar e sem buscar a Deus. Quando você acorda, primeira coisa que você faz, em vez de você ir lá e quando acordar, virar para o lado e caçar o celular, faça uma oração. Oração antes de dormir e oração ao acordar. Por que a oração antes de dormir e a oração ao acordar? Porque quando você vai dormir, você está se protegendo e se brindando com a presença de Deus em oração. E quando você ora ao acordar, você está se protegendo daquilo que gera legalidade do decorrer do dia para os espíritos trabalhar contra a sua vida. Então tem pessoa que só ora para ir dormir. Não, você tem que orar quando você vai dormir e quando você levanta. Por quê? Porque quando você vai dormir, você está pedindo proteção pelo sono. Mas quando você acorda, você está pedindo proteção pelo teu dia, para que quando você voltar para casa para dormir, teu subconsciente não venha estar cheio de setas demoníacas, na qual vai gerar legalidade para esses demônios te atacar. Porque tem pessoas que mesmo orando para ir dormir,
depois eles são atacados. Por quê? Porque ele não orou quando acordou, e aí durante o dia ele olhou para coisas impuras, falou o que não devia. Sabe aquela invocação de demônios que a pessoa faz sem mesmo saber? Como assim, pastor? Sabe quando você está passando pela rua, que alguém, quem sabe, diz assim, nossa, meu Deus, hein? Ela em casa. Isso daí é invocação. Isso daí são portas abertas para eles virem no decorrer da noite. Aí eles vêm não em forma daquele homem ou daquela mulher que foi cobiçada ali, mas eles vêm com uma aparência mais avantajada para enganar a pessoa pelaquela brecha que foi aberta. Nossa, o que é isso? Ela em casa, né? Não é assim os jargões que os homens e mulheres por aí diz? Não é assim, pastor Rodrigo? E o duro, pastor, e o duro que tem crente cristão, já de 20 anos, 15 anos, que não oram mais. Vai dormir, parece uma tábua, deita lá, acabou, levanta também, vai trabalhar, esquece que tem que orar, que tem que ter com Deus uma comunhão. Ou seja, está dando legalidade, pastor, para o inimigo trabalhar. Desse jeito. E eles trabalham. Então, a oração antes de dormir e ao acordar é primordial na vida de um homem e na vida de uma mulher. Você sabe que os antigos, pastor Rodrigo, os antigos, mesmo não tendo o conhecimento bíblico que muitos cristãos dos dias atuais têm, mas os antigos, eles foram disciplinados pelos seus mais antigos a temerem a Deus e a ter práticas que eram práticas de proteção para a própria família. Por exemplo, os antigos exigiam na sua educação familiar que os filhos pedissem bênção ao dormir e ao acordar. O porquê pedir bênção, pastor? Que ritual é esse? Quando você pede a bênção, você está pedindo proteção. Você está pedindo proteção, você está pedindo perante Deus o agradecimento, você está manifestando uma espiritualidade. Você chega diante do pai e da mãe e diz, bença pai, bença mãe. Você está pedindo para eles te abençoar. E esse abençoar de pai, esse abençoar de mãe, gera proteção, gera livramento, porque não existe alguém que tenha mais autoridade para te abençoar do que o seu pai e a sua mãe. Então, por isso que os antigos sempre ensinavam a nós a tomar bênção. Vai dormir sem pedir bênção, menino? Vai dormir sem pedir bênção, menina? Você acordou e não pediu bênção? Por que esse pedir bênção e se tomar bênção? Porque o tomar bênção, na mentalidade dos antigos, geravam essa proteção que hoje em dia muitos nem pede nada mais, nem ora mais a Deus, não faz mais nada. O senhor é criado nessa linhagem, pastor Rodrigo, de tomar bênção? De tomar bênção do pai e da mãe? Por exemplo, minha mãe estava no ar ontem, quando entrou no ar, estava orando ontem, à meia-noite, ela entrou no ar, eu falei, benção, mãe, no ar, porque é um costume que a gente tem, no ar, eu falei, benção, mãe, né? Então já disciplinado nisso, né? Já foi, eu não tem como, chega na casa do meu pai, benção pai, benção mãe, os meus filhos também dão benção pros avós. A mesma. Essa disciplina é uma disciplina de blindagem, de proteção. Pastor, mas eu não tenho esse costume. Amém, tudo bem. Agora, o costume de orar ao deitar e ao levantar, isso daí é regra se você quer ser protegido dos ataques espirituais malignos. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, pastor Rodrigo, que nós temos que tomar cuidado para nós não darmos vazão para esses espíritos. Vigiar o nosso olhar e os nossos pensamentos. O nosso olhar e os nossos pensamentos são, portais para atrair esses espíritos contra a nossa vida, principalmente quando nós vamos dormir, né? Quando nós vamos descansar. O olhar e o pensar. Cuidado com aonde você está olhando, cuidado com o que você anda pensando. Porque o que você anda olhando, agregado com o que você anda pensando, isso pode se materializar na sua vida, tanto para o bem como para o mal. O que andamos olhando, o que andamos pensando, pode se materializar em nossa vida, tanto para o bem como para o mal. Por isso, vigia o seu olhar. Ah, pastor, mas como que eu vou vigiar o meu olhar se o mundo inteiro está virado, como diz, numa pornografia a céu aberto? Uma coisa é eu bater o olho e tirar. Outra coisa é eu olhar, tirar e voltar de novo. Voltar. Sabe? Esse voltar de novo já traz muita coisa ruim para a nossa vida. É natural eu olhar. Eu estou aqui, eu estou indo. Eu olhei. Amém. Né? Se eu vejo que é uma coisa que vai me atingir, eu olho. Está repreendido, em nome de Jesus. E continua a minha vida. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que olham, aí tira o olho, aí ele volta com o olho mais regalado ainda. Você está entendendo?
Esse olhar, isso daí é uma porta aberta, né, para que depois você possa sofrer ataques noturnos, né, por esses espíritos tenebrosos que trabalham para tentar destruir a sua vida. Outra coisa, né, dentro da espiritualidade. Pode falar, pastor. Antes de eu comentar o outro tópico, esse olhar de novo vai entrar a questão da pessoa tal não estar preparada na sua fé. A pessoa só vai poder olhar de novo se a carne dela não tiver modificada. A carne dela tá ali, ela não tem um tratamento, um jejum, ela não tem uma leitura bíblica, ela não tem uma intimidade com Deus, não tem aquela vontade de santidade. E aí, meu irmão, ela não pensa duas vezes. A pessoa que ela tá na carne, ela olhou uma vez, ela viu que é aquilo que a carne almeja, deseja, ela vai olhar de novo. Agora, a pessoa que tá na fé, ela olhou uma vez, ela viu que é coisa das trevas, ela vai repreender já no pensamento, ela já vai repreender no pensamento e não olha mais, porque ela já tá firme ali. Entendeu? A pessoa que tá. A pessoa tem como? A pessoa que tá no óleo, na unção de Deus, não vai desvirtuar o seu olhar para olhar uma coisa que vai prejudicar a sua fé em Deus. Essa é a verdade, né, pastor Rodrigo? Exatamente, pastor Rodrigo. Perfeito o raciocínio. E o outro detalhezinho que eu quero dizer para você é o que, pastor? Examinar as escrituras e entrar em jejum. Jejum e examinar as escrituras. Quando você examina as escrituras e você entra em jejum, então você começa a criar um campo de proteção, campo de força no mundo espiritual para que esses ataques não venham mais ter efeito contra a sua vida, sabe? Examinar as escrituras e jejuar. Algumas pessoas têm a prática de ler uma porção do evangelho, outras pessoas têm a prática de, antes de dormir, além de orar, ler uns salmos, outras pessoas têm, enfim, examine a palavra de Deus e entre em jejum, porque esse examinar as escrituras e o jejum fortalece o nosso espírito para nos proteger na presença de Deus. Diante de todos esses métodos que foram citados aqui, oração, vigiar o que olha e o que pensa, jejum e examinar as escrituras, se você está fazendo tudo isso e os ataques continuam, a quarta opção, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, capacitado dentro da batalha espiritual para te orientar, para fazer uma campanha contigo, para buscar Deus juntamente contigo e com certeza você estará vencendo e vencendo muito na presença do Altíssimo Deus. Nós estamos aqui, pastor Rodrigo está aí, se você tem enfrentado isso, entre em contato conosco que nós estaremos orando por você, te ajudando, acompanhe as nossas lives no nosso canal, né? Acompanhe diariamente, sempre temos fazido aí todas as semanas lives de batalhas espirituais, lives de como nos revestir da grandeza de Deus. Participe que você estará vencendo. Mas essa é a última opção depois de você praticar essas três, que é natural na vida de quem está servindo a Deus. Então, faça isso que com certeza vai funcionar, pastor Rodrigo. E outra coisa que o senhor falou bem interessante, o jejum, porque a Bíblia diz que tem certas cascas de demônios que só saem com jejum. Não é verdade, pastor? Não adianta a pessoa ficar... Você vai ficar só ali orando, aquela oração de 1 minutinho, 2 minutinhos, mas ela não tiver um jejum ali na semana que for, ela com certeza não vai conseguir vencer essa obra do mal, né? Esses demônios, esse espírito que vem com força total. E isso não brinca desse demônio, né, pastor? Nem tem que estar preparado 24 horas. Tem que estar atento 24 horas, porque é o que eu estou dizendo, né? São espíritos que eles trabalham para nos atacar na hora que nós estamos desarmados, né? Na hora que porque enquanto estamos acordados, nós estamos armados. Eu acordado, se eu vejo alguma coisa, eu clamo pelo sangue de Jesus, eu repreendo para trás de mim, Satanás, está queimado, bicho ruim. Mas quando nós vamos dormir, nós estamos desarmados. Ninguém dorme armado. Já viu que fulano de tal está dormindo armado. Ninguém dorme armado, porque dormiu, pode estar com fuzis e todo tipo de arma, está desarmado, porque está dormindo. E é nessa hora que esses espíritos atacam. Então, o segredo para estarmos protegidos é nos armarmos antes de ir dormir. Porque quando nós dormirmos, estaremos desarmados. Então, que venhamos a nos armar e nos proteger antes de ir dormir na presença de Deus, para que a gente possa vencer, passar por cima desse mal, superar esses ataques e viver uma vida formidável, uma vida de paz, porque não tem nada mais glorioso do que a gente comer bem, né? Nos alimentar bem e dormir bem. Comer, beber e dormir é as 3 maiores dádivas que Deus deu para o ser humano em vida. Comer, beber e dormir.
É glorioso isso. Não tem nada melhor do que isso. Pastor, trabalhar não, trabalhar é sentença. O homem não foi feito por Deus para trabalhar. O homem foi feito por Deus para apenas cuidar do jardim. Trabalho foi sentença, foi depois do pecado. O que Deus fez de bom mesmo é comer, beber e dormir. E isso Salomão disse que é a porção que Deus deu para o homem debaixo dos céus. Então, nós temos que desfrutar de um bom sono, de um sono tranquilo, olhar para os membros da nossa família e ver que eles dormiram bem, que eles acordaram restaurado e restabelecido para enfrentar o dia da batalha, pastor Rodrigo. Então, pastor Claudinei, para resumir, tudo que a gente viu até agora, a única maneira de vencer é estar na presença de Deus, não é verdade? Não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não adianta você procurar fazer nada. Eu vou colocar um filtro dos sonhos dentro do meu quarto, que o cacique lá, o índio da tribo consagrou, não sei o quê. Não entra por esse caminho, meu amigo. Você vai trazer mais bicho ruim para dentro da sua casa. Você vai trazer mais coisa ruim para dentro da sua casa, colocando essas coisas místicas dentro de casa. Eu vou acender uma vela, eu vou fazer isso. Nada disso vai espantar íncube e súcubo. O que vai botar esses bichos ruins para correr é você orar antes de dormir e orar quando acorda, é você vigiar o seu olhar e o seu pensar, é você entrar em oração, ou melhor, você entrar em jejum e examinar as escrituras, e se nada disso estiver funcionando, nos procure, que nós estamos aqui para te ajudar, para fazer uma campanha para você, para te orientar, e eu sei que você vai vencer, porque tem pessoas aqui, que nos procurou, né? Depois que eu fiz o primeiro vídeo, há cerca de alguns meses atrás, nos procurou, nós orientamos, e essas pessoas hoje estão dormindo super bem na presença de Deus. O pastor Rodrigo deixou aí muito bem, né? Está aí passando aí para você ver o ataque acontecendo na vida do homem e também da mulher, né? Para que fique bem claro que nós não estamos falando algo de nós mesmos. As imagens estão aí e comprova, pastor Rodrigo. Pastor Claudinei, falar um pouquinho também, irmãos, sobre campanha. Nós temos uma campanha agora forte, no dia 1º, né? Dia 1º de maio, tá bom? Do dia 1º ao dia 7, de jejum e oração, irmãos. E você está convocado a estar conosco, dia 1º ao dia 7, de jejum e oração, essa campanha, da meia-noite à 1, né? Não é fácil, é uma campanha... E é assim, a gente vai orar, irmãos, 1 hora de oração. Então, assim, você que quer participar com a gente, está convocado, convidado, está conosco, do dia 1º ao dia 7 de maio, da meia-noite à 1. Também o pastor Claudinei tem também as suas campanhas, vai estar falando daqui a pouco das campanhas dele, do canal dele também, que é bênção. Eu queria que você fizesse seu apelo, pastor, para a gente fazer a oração. Fique à vontade. Você que está nos acompanhando, vamos aproveitar esse momento, né? Se volta para Jesus, né? Se entrega de verdade. Você que está afastado do Evangelho, você que, quem sabe, até já aceitou Jesus, mas você está vivendo assim, sabe aquele cristianismo que não... Você mesmo sabe, nem você está convencido de você mesmo. Você olha para a maneira que você está servindo e dentro de você uma voz diz, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Eu preciso de Deus. Do jeito que eu estou não está certo. A vida que eu estou vivendo não condiz com a vida que os irmãos da igreja primitiva viviam. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Preciso melhorar. Se você está assim, escreva na linha do tempo, eu estou voltando para Jesus. Eu estou reconciliando com o Senhor. Tudo que nós estamos passando para você aqui não é simplesmente por passar. Nós não estamos aqui pagando uma de falso moralista, não. A nossa intenção é te orientar e te ensinar que existe um caminho de excelência. É te ensinar que existe uma eternidade nos esperando. E essa eternidade não depende de Deus. Essa eternidade não depende do maligno. Essa eternidade depende da nossa escolha. Nós não escolhemos nascer, mas nós podemos escolher aonde passar a eternidade. Eu não escolhi nascer. Eu não escolhi nascer, eu não escolhi a cor que eu viria esse mundo, eu não escolhi a minha sexualidade, eu não escolhi, sabe, a minha altura, não escolhi meu timbre de voz, não escolhi o tamanho do pé, não escolhi nada. Isso competiu ao eterno que me empresta o fôlego de vida. Agora, compete a mim escolher onde eu vou passar a eternidade. E a você também. Por isso, faça uma escolha, se volta para Jesus. Diga, Senhor, eu estou voltando para Ti. Se volta para Ele. Você nunca aceitou Jesus?
já viveu envolvido em várias religiões, já passei por igreja, por isso e aquilo, nada funcionou. Volta para Jesus, entrega a sua alma para Ele. Você vai ver que coisas grandes irão acontecer, uma nova história será escrita. Aceitar Jesus não nos torna a nossa vida um mar de rosas e afasta de nós as lutas e os problemas. Não, aceitar Jesus, as lutas continuam, os problemas continuam. Verdade. Porém, nós passamos a ter um aliado poderoso ao nosso lado, coisa que sem Ele nós estamos lutando sozinho. Aceita Jesus, se volta para Ele, e Ele com certeza vai fazer coisas grandes na sua vida e na sua história, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar para você, nós vamos orar. Você tem a oportunidade de escrever na linha do tempo: eu estou voltando para Jesus, eu estou aceitando Jesus. Coisas grandes irão acontecer. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, na Tua presença nós nos curvamos, agradecidos por esta oportunidade. Oportunidade esta que nós trouxemos luz, orientação para aqueles pelas quais credibilizam a Tua palavra e tiraram o seu bem maior, que é o tempo, para ouvir essas orientações. Que nós possamos ser despertados na oração, que nós possamos ser despertados na oração antes e depois de dormir, que nós possamos, ó Deus, vigiar o nosso olhar e nossos pensamentos, que possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, examinar as Escrituras e pagar o preço no jejum, na Tua santíssima presença. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter a humildade de buscar ajuda e orientação com aqueles que têm condições espiritual de nos ajudar. Abençoe a todos nesse momento, desperta o Teu povo, ajude a todos, desde o maior até o menor, em o nome de Jesus. Escreva o nome de todos no livro da vida e sela com o Teu sangue, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E eu concordo em o nome de Jesus. Aleluia. Glória. Vamos lá então, pastor Gordei, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém, meu irmão, amém, minha irmã. Ô glória, lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô glória, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.